A inspiração que veio do Rio Grande do Sul. Autor Márcio Porte. A história do cooperativismo registra que, na Europa, por volta de 1850, em meio à Revolução Industrial, em um cenário de desemprego, fome, pobreza, estiagem e frustrações de safra, surgiram as primeiras cooperativas de crédito urbanas, chamadas de Volksbank, Banco do Povo, idealizadas por Franz Hermann Schulze de Letich, e uma década mais tarde, as cooperativas de crédito rural, chamadas Raiffeisenbank, idealizadas por Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Tais movimentos tinham como base a cooperação e a ajuda mútua, colocando em prática uma das frases de Raiffeisen, que dizia: "O que um homem sozinho não consegue realizar, pode ser feito por muitos homens juntos." Na Alemanha, a cooperativa de crédito avançou rapidamente e logo ultrapassou suas fronteiras, espalhando-se pela Itália, França, Holanda, Inglaterra e Áustria, tornando-se referência para o mundo no desenvolvimento do setor. Prova disso é que, já em 1865, surgia na Itália o modelo conhecido como Luzzati, caracterizado pela livre associação. As dificuldades vividas na Europa, tanto nos centros urbanos como no meio rural, fizeram com que muitas famílias, especialmente de alemães e italianos, vissem no Brasil uma nova perspectiva de futuro. Entre 1824 e 1889, cerca de 80 mil imigrantes germânicos vieram para o Brasil, instalando-se em grande parte no Rio Grande do Sul. Uma das preocupações principais, quando já instalados em nosso país, era como transformar a agricultura de subsistência em algo maior, que lhes permitisse superar os desafios e alcançar qualidade de vida superior àquela que viviam na Europa. Conforme relato do padre jesuíta Arthur Rabuski, que conviveu com a realidade colonial de meados do século XX, ninguém passava fome, mas os colonos não dispunham de dinheiro vivo. Destaca ainda que as pessoas ainda viviam em grande parte em galpões de tábuas e não poucos em hinterland, nota de rodapé 1. Viviam em miseráveis choupanas, nota de rodapé 2. Outro relato no livro que registra a história da cooperativa de Santa Clara, nota de rodapé 3. Fundada em 1912 em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, apresenta um trecho de uma carta de imigrantes enviada para a Europa. "Aqui estamos como animais, sem padres e nem médicos. Os mortos não são sepultados. Estamos piores do que os cães amarrados à corrente." Nota de rodapé 1. Hinterland significa comunidades do interior. Nota de rodapé 2. Rambo, 2011. As dificuldades enfrentadas pelos imigrantes eram muitas, e somente por meio da ajuda mútua eles teriam condições de superar as dificuldades coletivas. Quando chegavam às colônias, as garantias oferecidas através de campanhas de recrutamento, viagens, subsídios no primeiro ano, concessão de terras, liberdade religiosa, nem sempre eram cumpridas. A falta de assistência do Império era atribuída às condições de país recém-independente, à forte recessão econômica e à falta de infraestrutura, principalmente no transporte, na educação e na saúde, gerando desamparo aos imigrantes. Nota de rodapé 4. Foi nesse cenário que surgiram iniciativas que tinham como objetivo melhorar a qualidade de vida dos imigrantes que aqui chegavam. Assim como as cooperativas de crédito, fundadas por influência dos padres jesuítas, principalmente o padre Theodor Amstad, outras entidades de apoio às comunidades foram criadas, como escolas, asilos e hospitais. A chegada dos padres jesuítas, procedentes da Alemanha, Áustria e Suíça, ocorreu a partir de 1849 e, como é tradição, seus membros não se dedicavam apenas à pastoral direta. Segundo Rambo, nota de rodapé 5, os jesuítas ocupam-se com afinco e muita competência com o ensino de todos os níveis. É compreensível que, nas circunstâncias da época, a grande maioria de fato se dedicasse com exclusividade ao atendimento de cura de almas. Nota de rodapé 6. Nas paróquias e capelas, que se instalavam umas depois das outras. Entre os muitos religiosos que chegavam, apareceram desde cedo vários portadores de uma formação mais apurada do que o normal. Rambo complementa: atentos à multiplicação rápida das comunidades rurais e principalmente atentos à complexidade crescente da vida e da atividade colonial,
os jesuítas começaram a preocupar-se em propor soluções e estratégias capazes de enfrentar com êxito os desafios que se iam definindo. A partir de 1872, com a expulsão dos jesuítas da Ordem da Alemanha, determinada por Bismarck por ocasião do Kulturkampf, nota de rodapé 8. O maior número de padres chegou ao Brasil com boa qualidade de formação e experiência. No final de 1885, já havia 78 jesuítas atuando no Rio Grande do Sul. Em 1885, chegou ao Brasil o padre jesuíta Theodor Amstad, recém-ordenado na Inglaterra e que deu início a discussões ainda mais profundas nas comunidades em que atuou. Ele foi seguido pelo padre Max von Lassberg, que chegou ao Brasil em 1888, e também pelo padre Johannes Rick, que chegou em 1902. Tendo se distinguido pelo compromisso com os projetos de promoção humana que foram idealizados e implantados a partir da década de 1890. Amstad, conhecido como o Pequeno Padre por conta de sua baixa estatura, era filho de comerciante atacadista de produtos coloniais e conviveu desde criança com contas, números e estatísticas, o que lhe rendeu uma quase obsessão pelo pragmatismo, pela exatidão dos registros e pelas tabelas estatísticas. Nota de rodapé 9. Nascido em 9 de novembro de 1851 em Beckenried, na Suíça, Amstad estudou na Alemanha, onde iniciou sua formação religiosa. Na Holanda, onde cursou filosofia, na Áustria, onde atuou como professor durante 2 anos, e na Inglaterra, onde foi ordenado padre em 8 de setembro de 1883. Após a ordenação jesuíta, o padre Theodor Amstad veio ao Brasil para iniciar seu trabalho como doutrinador das famílias de imigrantes que estavam chegando ao país, sendo destinado para várias frentes, sendo a mais estável na região de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, onde permaneceu durante 12 anos, percorrendo as capelas do interior. Após percorrer a região de mula por anos, o missionário percebeu que muitas eram as carências socioeconômicas dos imigrantes estabelecidos na região. Foi então que, durante o segundo Congresso Católico, o Katholikentag, nota de rodapé 10, em 1899, baseado nas experiências europeias, lançou a sua plataforma cooperativa e associativa, o Bauernverein, primeira associação de agricultores do Brasil, uma entidade interconfessional formada por fiéis católicos e evangélicos, fato inusitado para a época. A proposta previa ainda que cada localidade ou distrito tivesse sua associação local de agricultores, que, representadas por delegados, integrariam a Assembleia Anual da Associação dos Agricultores. Na pauta daquela reunião, em 1899, estavam as novas fronteiras de colonização e o problema do crédito rural. Nota de rodapé 8. Kulturkampf é um termo alemão que se refere às lutas de poder entre estados, países democráticos, Kulturkampf é um termo em alemão que se refere às lutas de poder entre estados, países democráticos constitucionais emergentes e a Igreja Católica Romana sobre o lugar e o papel da religião na política moderna. Nota de rodapé 9. Rambo, 2011, página 33. Nota de rodapé 10. Esse congresso era realizado, normalmente, a cada 2 anos, sempre em uma localidade diferente desde 1898, sendo que nesse ano decidiu-se pela fundação da Associação dos Professores e Educadores Católicos do Rio Grande, Leherverein, e, em 1899, da Associação dos Agricultores, Bauernverein. Era um lugar para discutir os mais variados assuntos que afligiam os imigrantes da religião católica. Nesses encontros, identificavam-se os problemas, soluções e traçavam-se políticas e estratégias de ação. Rambo, 2011, página 11. O tema das novas fronteiras de colonização tornou-se recorrente nos congressos católicos e nas assembleias da Associação dos Agricultores. A grande preocupação dizia respeito ao fato das áreas atuais já estarem todas ocupadas, o que se agravava com as famílias numerosas e a alta taxa de natalidade. Nota de rodapé 11. Significando que as áreas que antes eram suficientes para um casal e seus filhos não seriam suficientes quando esses filhos quisessem constituir matrimônio. O projeto dos jesuítas orientava que os católicos buscassem concentrar-se em comunidades confessionalmente homogêneas e que as novas comunidades previssem a instalação de uma igreja, de uma escola e dos demais componentes básicos para uma infraestrutura comunitária.
Quanto ao crédito rural, foi o senhor Hugo Metzler, diretor do jornal Deutsches Volksblatt de São Leopoldo, que, em 1899, sugeriu como modelo o sistema Raiffeisen, utilizado com pleno êxito na Alemanha, na Argentina e em outros países. Nota de rodapé 12. O ponto crucial era que não adiantaria existirem áreas disponíveis para a colonização se as pessoas não tivessem recursos financeiros para comprá-las. As ideias manifestadas por Metzler e outras pessoas reforçaram ainda mais as palavras que seriam ditadas naquela mesma reunião pelo padre Amstad em sua conferência sobre o tema: de que maneira podemos tornar-nos economicamente independentes do estrangeiro? O discurso que proferiu perante a numerosa assembleia foi uma peça magistral em todos os sentidos. Combinou nela uma caracterização fiel da situação de dependência econômica do país e, em especial, da colônia do estrangeiro, com uma declaração de comprometimento sincero com o país e, finalmente, com uma proposta de soluções concretas para a situação. Completa Rambo. Amstad tinha uma visão bastante realista da situação dos colonos imigrantes. Em suas solitárias e cansativas cavalgadas pelo interior das paróquias que visitava, entrava em contato direto com muitos agricultores de diferentes etnias, aconselhando-os no enfrentamento e na superação de seus desafios. Ele era um bom estatístico, tendo registrado a genealogia de aproximadamente 600 famílias, além de elaborar mapas de 16 municípios do estado, que era a região que ele percorria com frequência. Nota de rodapé 11. Segundo Rambo, estimativas feitas pelo padre Amstad demonstravam que cada 1000 famílias geravam anualmente 200 filhos. Rambo, nota de rodapé 12. Rambo, 2011, página 63. Foi assim, baseado nos ideais disseminados por meio da Associação dos Agricultores, que, em 28 de dezembro de 1902, em linha imperial, no município de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, foi constituída a primeira e mais antiga instituição financeira cooperativa da América Latina, a Caixa de Economia e Empréstimos Amstad, Sparkasse Amstad, atual Sicredi pioneira Rio Grande do Sul, tendo entre seus 20 sócios fundadores o padre Theodor Amstad, que pessoalmente conduzira todas as reuniões prévias e a Assembleia de Constituição. Coincidência ou não, apenas 9 dias após a criação da cooperativa, em 6 de janeiro de 1903, foi sancionado o Decreto do Poder Legislativo 979, que permitiu aos sindicatos a organização de caixas rurais de crédito agrícola, bem como cooperativas de produção ou consumo, autorizando o movimento que a Associação dos Agricultores estava iniciando. As assembleias da Associação dos Agricultores ocorriam anualmente, sempre em uma localidade diferente. Em 1903, quem sediou o encontro foi a cidade de Lajeado, e um dos temas abordados foi a experiência exitosa da cooperativa fundada em Nova Petrópolis, apenas 4 meses antes. A sugestão de criar novas cooperativas de crédito foi muito bem recebida, sendo prontamente acolhida por membros de algumas associações rurais. Como bom princípio, que constituiu sua cooperativa em 1903, Santa Cruz do Sul, fundada em 1904, e Lajeado em 1906. A iniciativa de Amstad atribuiu-se a criação, até o ano de seu falecimento, de outras 37 cooperativas de crédito, das quais 8 permanecem em funcionamento, sendo uma delas em Santa Catarina, fundada em 1932, na cidade de Itapiranga. As cooperativas criadas nessa época, a exemplo da pioneira, seguiam normalmente o modelo alemão Raiffeisen de caixas rurais, que se adaptava ao perfil econômico e social das comunidades dos imigrantes alemães, caracterizadas pela presença nas pequenas localidades, com capital limitado. Na Assembleia de 1907, Amstad sugeriu um projeto de crédito fundiário através de cooperativas. Em síntese, se todos os associados contribuíssem, ou melhor, depositassem anualmente na caixa da cooperativa de crédito a quantidade de R$40.000, ao cabo de 15 anos, cada sócio teria garantida uma área de terra no valor de R$1. Na hipótese, porém, em que o associado quisesse ocupar imediatamente o lote, teria que desembolsar R$50.000 de juros ao ano, explica Rambo. Nota de rodapé 13. Naquele momento, o foco das discussões da Associação dos Agricultores era viabilizar a colonização da região de Cerro Azul. Nota de rodapé 14.
atualmente Cerro Largo, Rio Grande do Sul, e a proposta de Amistad poderia ser a solução para os dois principais problemas enfrentados pelos agricultores: as novas fronteiras de colonização e o crédito rural. Nota de rodapé 13. Rambo, 2011, página 122. Nota de rodapé 14. Onde foram adquiridas áreas de terras da Companhia Colonizadora Estrada de Ferro do Noroeste. O que levou a essa escolha do local foram o tamanho da área, a fertilidade do solo, a topografia pouco acidentada e a possibilidade de bons mercados em médio e longo prazo. Restou como uma das decisões daquela Assembleia, com a finalidade de promover o espírito de poupança entre os associados e com o intuito de facilitar a aquisição de terras, será estimulada a criação de cooperativas de crédito com o objetivo específico de adquirir propriedades rurais. Atuando em combinação com os empreendimentos colonizadores, facilita-se, assim, o acesso aos lotes coloniais mediante contribuições mensais e por sorteio, realizado num período de tempo pré-determinado. Registra Rambo. Nota de rodapé 15. Estava criado o produto hoje conhecido como consórcio. O que era o mais importante, eliminada a dependência paternalista que os colonos tinham para com as autoridades locais, estaduais e federais. O que Amistad propôs por meio das cooperativas de poupança e empréstimo que seguiam o modelo Raiffeisen foi pôr à disposição dos agricultores, na sua própria picada e sob sua própria gerência, administração e responsabilidade, instituições ágeis, de baixo custo operacional, capazes de assegurar uma boa remuneração para a poupança e, ao mesmo tempo, facilitar o socorro por meio de juros razoáveis quando a necessidade se fizer sentir, afirma Rambo. As cooperativas de crédito tinham ainda o papel de garantir a viabilidade das cooperativas agropecuárias, com destaque para as ligadas ao setor leiteiro e das de consumo. A Associação Rio-Grandense dos Agricultores, Bauernverein, foi extinta em 1909, quando se decidiu transformá-la em um sindicato rural, objetivando gozar de proteção e aceitação oficial por parte do governo e para evitar penalização em forma de impostos. A partir dessa nova configuração como sindicato rural, ocorreu o afastamento dos padres jesuítas e de pastores protestantes, que entenderam que a transformação em sindicato promovia um desvio radical dos objetivos que haviam levado à fundação da Associação dos Agricultores. Em 1912, durante o 9º Congresso dos Católicos, o trabalho iniciado pela Associação dos Agricultores teve continuidade por meio da fundação do Volksverein, Sociedade União Popular, destinado aos teutocatólicos. Nessa fase, a Igreja assumiu para si um papel de fundamental importância, organizando os agricultores e constituindo escolas, asilos, hospitais, sindicatos e também cooperativas. Somaram forças aos desafios da colonização de novas terras à Liga União Colonial, formada por protestantes, companhias colonizadoras particulares e empreendedores individuais. Nota de rodapé 15. Rambo, 2011, página 128. Na Sociedade União Popular, o padre Theodor Amistad assumiu o papel de secretário itinerante e tinha a atribuição de visitar ao menos uma vez por ano todas as associações locais formadas por católicos que existissem no Rio Grande do Sul, difundindo a sociedade e suas deliberações através de conferências, palestras, reuniões e contatos individuais. Além disso, cabiam também à Amistad as atividades pastorais, missas, confissões, catequese, velórios e a visita às caixas rurais nas comunidades que ele visitava. Explica-se, então, a estimativa feita por Amistad de que teria percorrido cerca de 160 mil quilômetros no lombo de sua mula. Nota de rodapé 17. Desde 1885 até 1923, ano em que ficou impossibilitado de caminhar, fruto de uma queda da mula que tivera em 1919, próximo à localidade de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, e que resultou no rompimento dos tendões do joelho esquerdo. Entre as responsabilidades da Sociedade União Popular, segundo palavras do próprio padre Amistad, nota de rodapé 18. A associação não se contentará apenas em assistir com bons conselhos os católicos à procura de um novo lar. Não, se for necessário, a Sociedade União Popular assumirá ela própria a condução dos assentamentos.
Cuidará de atender às necessidades relacionadas com a escola e a igreja em regiões de novas colonizações. Para tanto, fará valer a sua influência também nas colônias velhas. Não duvidará em solicitar contribuições, batendo na porta dos irmãos na religião mais ricos. A solução encontrada foi continuar o trabalho da extinta Associação dos Agricultores, direcionando esforços para a colonização de Cerro Azul, Santo Cristo e, no decorrer das décadas seguintes, de toda a região das Missões, da Serra e do Alto Uruguai. Nota de rodapé 19. Estava ainda na pauta de Amistad o fomento à criação de novas cooperativas de crédito, o que pode ser comprovado pela participação direta que o jesuíta teve na fundação de 13 cooperativas, além de servir de inspiração para muitas outras. A importância das cooperativas de crédito no processo de colonização pode ser percebida no relato de Humboldt, que, ao falar do contrato entre a Sociedade União Popular e a Companhia de Terras Chapecó-Peperi Limitada em 1926, que envolveu a compra de 100 lotes com 25 hectares cada um, registra que a compra dos lotes ocorreu com recursos das caixas rurais de Santa Cruz e Cerro Largo. Como a área disponível oferecia perspectivas reais para uma ampliação indefinida no futuro, o começo modesto significou, na verdade, o embrião de um projeto que deu origem direta e indireta à colonização de todo o extremo oeste de Santa Catarina, registra Humboldt, nota de rodapé 20, mencionando que, em aquisições de lotes seguintes, contribuíram ainda as caixas rurais de Colônia Selbach, Santa Maria, Picada Café, Taquara e Picada Erval. Nota de rodapé 17. Amistad registrou em suas memórias: todos os anos eram 5.000 quilômetros de estrada a serem vencidos por mim no lombo do burro, contando a média de 7 quilômetros por hora de cavalgar em caminhos ruins e escarpados. Importava isto em nada menos do que 700 horas anuais passadas por mim na cela. Amistad, 2002. Nota de rodapé 18. Humboldt, 2011, página 244. Nota de rodapé 19. Na tarefa de colonização, o padre Max von Lasberg foi o personagem principal. A empresa Chapecó-Peperi dispunha de 2.000 km² de área virgem, dos quais ofereceu 500.000 km² à Associação União Popular, que foram divididos em 2.340 lotes. Importante mencionar que não foi desde o início que as cooperativas gozavam da simpatia dos jesuítas. Pereira, nota de rodapé 21. Registra que foi o tilintar das moedas nas poupanças que mudou rapidamente a opinião dos padres, já que as caixas de crédito prematuras logo passaram a devolver para as comunidades as sobras financeiras da atividade na forma de obras públicas, como igrejas, salões comunitários, escolas e hospitais, muitas das quais caberiam à iniciativa pública. A atuação das caixas rurais acabou se consolidando como a forma de viabilizar importantes obras da Sociedade União Popular. Alguns exemplos práticos que podem ser citados são uma agência de empregos criada para ajudar os teuto-brasileiros após a Primeira Guerra Mundial, construção de um asilo e de um hospital em São Sebastião do Caí, de um leprosário em Itapuã e de um orfanato em Santa Cruz do Sul. As doações do Fundo de Reserva da Caixa Rural eram propostas e aprovadas unanimemente nas Assembleias Gerais e os recursos, então, aplicados nessas obras geralmente realizadas por meio de mutirão. Complementa Pereira. A criação de novas caixas rurais durante as 2 primeiras décadas do século XX ocorria por iniciativas de cada comunidade interessada. Elas funcionavam na casa de seus presidentes, gerentes, associados ou em salas paroquiais, o que demonstrava a importância de escolher pessoas sérias e que tivessem a confiança da comunidade. Outra característica era a inexistência de capital inicial, pois os associados não eram obrigados a fazer nenhum depósito na sua admissão. Seguindo a inspiração do modelo Raiffeisen, funcionavam com um modelo de estatuto semelhante entre si, mas não possuíam nenhum vínculo formal entre elas. Tal carência de organização sistêmica trazia problemas de eficiência e gerência, o que era agravado pela ausência de pessoas habilitadas para gerenciar as cooperativas. Nesse cenário, as visitas regulares do padre Amistad como secretário itinerante da Sociedade União Popular amenizavam tais carências. Nessas ocasiões, auxiliava a diretoria local a pôr em dia os livros, transmitia os procedimentos necessários e deixava orientações para o bom funcionamento das caixas. Nota de rodapé 20. Humboldt, 2011, página 270. Nota de rodapé 21. Pereira, 2012, página 109.
Estabelecia com isso, além da condução correta dos negócios, uma certa unidade entre as diversas caixas, registra Rambo. Nota de rodapé 22. Em 1923, quando o Amistad ficou impossibilitado de viajar por conta da queda de sua mula, as caixas rurais ficaram em perigo de colapso iminente. Naquele momento, suas atribuições de secretário da Sociedade União Popular foram assumidas pelo padre austríaco Johannes Rick. Foi então que, em uma assembleia de delegados da Sociedade União Popular em Santa Cruz do Sul, tomou-se a decisão de reunir as caixas dispersas criando uma central com o papel de articular e qualificar melhor as diversas caixas rurais, várias delas com grande carência de pessoas qualificadas, bem como com problemas de eficiência e gerência. Fruto dessa decisão, das 22 cooperativas existentes à época, 18 fundaram a Central das Caixas Rurais da União Popular do Estado do Rio Grande do Sul, em uma Assembleia Geral no município de Santa Maria, no ano de 1925. No ano de 1938, eram 35 as cooperativas filiadas e registravam 8.326 associados, sendo que as maiores cooperativas eram Cerro Azul, Cerro Largo, com 1.448 associados, Serra Grande, com 534, Nova Petrópolis, com 529, São José do Herval, com 509 e Taquara, com 330 associados. Pereira, nota de rodapé 23, relata que, entre 1907 e 1925, as caixas rurais estavam inseridas numa condição de vazio legal. Não eram orientadas, não eram regulamentadas e não eram fiscalizadas pelo poder público. Paralelo a isso, os anos posteriores à Primeira Guerra Mundial prejudicaram o trabalho das caixas. Durante o período da guerra, houve proibições de publicações em língua alemã, do uso da língua em público e restrições a encontros e reuniões. Rambo e Rabuski relataram ainda que uma série de bancarrotas prejudicou a fama das caixas e da sociedade como um todo. Somava-se a isso o fato de a Sociedade União Popular estar na época envolvida com o maior empreendimento de sua história, a fundação da colônia de Porto Novo no Alto Uruguai, atual município de Itapiranga, Santa Catarina. Muitas caixas relutaram e outras recusaram-se a pôr à disposição os recursos necessários. A aplicação do dinheiro foi, em parte, paralisada pela visão curta do colono, pela desconfiança em relação a qualquer empreendimento que não fosse inteiramente transparente e pelo teimoso espírito de independência. Em 1932, o cooperativismo brasileiro contou com um importante marco legal que propiciou o crescimento do setor, notadamente das cooperativas de crédito. Por meio do Decreto-Lei 22.239/32, foram aprovados 46 artigos sobre a forma de constituição das cooperativas, definindo exigências e estatuindo regras de funcionamento. Nota de rodapé 22. Rambo, 2011, página 363. Nota de rodapé 23. Pereira, 2012, página 122. Nota de rodapé 24. Rambo, 2011, página 298. As cooperativas de crédito foram definidas como aquelas que têm por objetivo principal proporcionar a seus associados crédito e moeda por meio da mutualidade e da economia mediante uma taxa módica de juros, auxiliando no modo particular o pequeno trabalho em qualquer ordem de atividade na qual ele se manifeste, seja agrícola, industrial ou comercial ou profissional e, acessoriamente, podendo fazer com que pessoas estranhas à sociedade, operações de crédito passivo e outros serviços conexos ou auxiliares de crédito. O decreto definia diferenças entre as cooperativas do tipo Raiffeisen e as do tipo Lusati. As caixas rurais Raiffeisen eram caracterizadas pela ausência de capital social e indivisibilidade entre os associados de quaisquer lucros, o que fazia com que as sobras fossem destinadas em sua maior parte para a reserva legal e o valor remanescente fosse revertido em benefícios para a comunidade, no modelo do atual Fundo Social praticado pelo sistema Sicredi, que viabiliza projetos sociais, educacionais, culturais e esportivos. Quanto ao capital social, a sua ausência seguia o modelo criado por Raiffeisen, o que só mudou com o decreto número 60.597, de 19 de abril de 1967, que não mais fez menção à existência de cooperativas Raiffeisen ou Lusati, tratando-as apenas de cooperativas locais.
Constava também que as cooperativas Raiffeisen deveriam atuar em uma área de operação reduzida a uma pequena circunscrição rural, de preferência o distrito municipal, mas que não poderiam, em caso algum, exceder o território de um município. Também inspirado no modelo Raiffeisen, que pregava que cada município deveria ter sua própria cooperativa, texto que vigorou até 1938, quando o Decreto-Lei 581 permitiu que as cooperativas atuassem em zonas municipais limítrofes. Ao mesmo tempo em que o decreto deu força ao cooperativismo, permitiu também a ação de oportunistas e aproveitadores, principalmente em cooperativas Lusat, que atuavam em estruturas disfarçadas de cooperativas com o objetivo de obter benefícios próprios. Segundo Tenório Filho, nota de rodapé 25, esses pseudobancos cooperativos muitas vezes eram colocados à venda por anúncios em jornais, administrados por pequenos grupos de espertalhões proprietários que se aproveitavam da lei e da doutrina, mas que nunca foram cooperativistas. Queriam usar o sistema cooperativo por conveniências pessoais, mas ostentavam a aparência de um banco tradicional. Eram cooperativas de crédito colocadas à venda como se fossem bancos. Eram outras verdadeiras dinastias administrativas de pai para filho, perpetuando-se no poder, parentes na administração para vantagens pessoais ou familiares. Eram outras ainda constituídas unicamente com a intenção de captar recursos na praça e em seguida desaparecer com a mesma rapidez com que foram criadas. Nota de rodapé 25, Tenório Filho, 2002, página 123. As implicações dessa forma de atuação nas décadas de 1950 em diante impactaram negativamente também nas cooperativas estabelecidas no Rio Grande do Sul. Nas décadas de 1920 a 1960, inúmeras foram as tentativas de fiscalizar as atividades das cooperativas de crédito, inicialmente por meio do Ministério da Agricultura, em 1925, depois pelo Ministério da Fazenda, Decreto-Lei 581/1938, posteriormente pelo Ministério da Agricultura, Decreto-Lei 8.401/45 e novamente pelo Ministério da Fazenda, Decreto-Lei 41.872/57, representado pela Superintendência de Moeda e do Crédito. Em vários momentos desse período, a incumbência da fiscalização chegou a ser dupla, pois cabia ao Serviço de Economia Rural, SER, ligado ao Ministério da Agricultura, fiscalizar todas as cooperativas, inclusive as de crédito. Em 1962, por meio do Decreto do Conselho de Ministros 1503, foram suspensos a criação e o registro de cooperativas de crédito em todo o território nacional, pois nem a SUMOC e muito menos o SER possuíam estrutura adequada para fiscalizar as cooperativas de crédito. Segundo Marcos Pinheiro, nota de rodapé 27, essa resolução determinou a extinção das atividades creditórias exercidas por sucursais, agências, filiais, departamentos, escritórios ou qualquer outra espécie de dependência existente em cooperativa de crédito. Vedou às cooperativas de crédito o uso de palavras banco em sua denominação. Determinou também que as cooperativas teriam 90 dias para requerer do Banco Central a renovação da autorização de funcionamento. Poucos dias depois, em 28 de janeiro de 1966, a Resolução 15 determinou que as cooperativas somente poderiam captar depósitos à vista de seus associados, vedando a captação em depósitos a prazo, o que, em um cenário de inflação anual na casa de 40%, prejudicou enormemente a formação do funding das cooperativas e, por consequência, sua sobrevivência. Essa resolução vetou ainda a distribuição de eventuais sobras entre os associados. Outras sanções somaram-se às acima mencionadas e, por conta disso, esse período ficou conhecido como a Era dos Não Pode, em decorrência da grande quantidade de limitações impostas às cooperativas de crédito. Tenório Filho, nota de rodapé 28, registra o difícil momento pelo qual passaram as cooperativas a partir de 1966, quando o Banco Central passou a estar apto a fiscalizar as cooperativas. Em um ano de trabalho incessante, mais de 2.000 cooperativas de crédito e bancos cooperativos tiveram seus registros e autorizações de funcionamento cassados e, consequentemente, encerradas as suas atividades. Nota de rodapé 29.
Posteriormente, numa outra investida em 1960, novas cassações e fechamento da maioria das cooperativas de crédito rural tipo Raiffeisen, principalmente no Rio Grande do Sul. Na época, havia 66 caixas rurais Raiffeisen nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sobrando apenas pouco mais de uma dezena, com fechamento também da Central das Caixas Rurais, sediada em Porto Alegre. Nota de rodapé 30. Um dos motivos alegados pela fiscalização, além de outras irregularidades, nota de rodapé 31. Segundo notícias da época, era o regime de dinastia presidencial adotado, ficando sempre a presidência da cooperativa na mesma família. Quanto às cooperativas Raiffeisen em solo catarinense, estavam sediadas em Alto Bela Vista, fundada em 1929 e que funcionou até 1967, Dona Alice, Tangará, de 1955 a 1967, Itá, Itapiranga, fundada em 1932 e ainda em funcionamento, São Carlos, que funcionou até 1969, Saudades, ativa até 1967. Nota de rodapé 27, Pinheiro, 2008, página 39. Nota de rodapé 28, Tenório Filho, 2002, página 130. Nota de rodapé 29. Palhares registra que é provável que muitas dessas cooperativas eram mistas, que possuíam seção de crédito, visto que dados do Banco Central de 1960 registravam a existência de 496 cooperativas de crédito e 377 em 1990. Pinho, Palhares, 2004, página 53. Nota de rodapé 30. A central transformou-se em 1967 em uma cooperativa singular, hoje conhecida como Sicredi União Metropolitana Rio Grande do Sul. Nota de rodapé 31. Contabilidades atrasadas e associados não pertencentes no meio rural estavam entre as irregularidades apontadas. Em 16 de dezembro de 1971, a Lei 5.764/71 revogou o Decreto-Lei 59, assim como o Decreto 60.597, instituindo o regime jurídico vigente das sociedades cooperativas, definindo-as como sociedades de pessoas de natureza civil, mantendo o controle das cooperativas de crédito com o Banco Central do Brasil. Segundo Valdeci Palhares, nota de rodapé 32, durante a década de 1970, no chamado milagre econômico, o governo conseguia dinheiro fácil no exterior e endividava a nação. Parte dos recursos financeiros subsidiava, inclusive, os agricultores. Foi uma maneira encontrada pelo governo para desviar o interesse dos agricultores na fundação de cooperativas de crédito, o que levou ao esvaziamento do movimento. Ocorreu uma destruição maciça, tanto de Credis Raiffeisen quanto de Lusati. Palhares continua. Quando acabou o milagre econômico, no final dos anos 1970, as cooperativas de crédito na área rural estavam praticamente extintas. Quase tudo desapareceu. O setor agropecuário do país passou a viver dificuldades financeiras por falta de financiamentos adequados a seu desenvolvimento. No início da década de 1980, a ausência de recursos governamentais para financiar o crédito rural despertou em um grupo de lideranças no Rio Grande do Sul a motivação para retornar o fomento às cooperativas de crédito. Foi quando a FECOTRIGO, Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul, assumiu, por meio de seu vice-presidente Mário Cruel Guimarães, nota de rodapé 33, o papel de estimular a criação de cooperativas de crédito dentro das cooperativas agropecuárias a elas filiadas. O projeto previa ainda a criação de uma central, a COSECRER, Cooperativa Central de Crédito Rural, nota de rodapé 34, constituída em 27 de outubro de 1980, inicialmente formada por um grupo de 9 cooperativas remanescentes, nota de rodapé 35, do sistema Raiffeisen. Nota de rodapé 32. Pinho, Palhares, 2004, página 54. Nota de rodapé 33. Nascido em Santo Ângelo, em 18 de agosto de 1924, teve como uma das características a mudança constante de endereço. Passou por cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro e, na maioria, fixou-se apenas por 2 ou 3 anos. Autodidata, estudou por conta própria para obter a aprovação na prova do Banco do Brasil e começou a atuar em Erechim, Rio Grande do Sul. Foi gerente de agência em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, exerceu a função de chefe de carteira agrícola do Banco do Brasil e se aposentou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como inspetor em 1968.
Também dirigiu um frigorífico em Sarandi, Rio Grande do Sul, e em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e trabalhou no Ministério da Agricultura em Brasília, onde havia atuado no Conselho Nacional do Cooperativismo e na Comissão de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional. Atuou também como conselheiro de administração do BNCC, professor de Crédito Rural e Cooperativismo no Banco Central e na Febraban, e em 1958 foi um dos membros da comissão de fundação da FECOTRIGO. Nota de rodapé 34. Atual Central Sicredi Sul-Sudeste, sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, formada por 42 cooperativas singulares. Mediante ações de fomento da central recém-criada e com o apoio das 80 cooperativas de produção e comercialização agropecuárias lideradas pela FECOTRIGO, inúmeras novas cooperativas de crédito rural surgiram no Rio Grande do Sul. Normalmente oriundas da seção de crédito que funcionava dentro das cooperativas agropecuárias e que foram transformadas em cooperativas de crédito. Essas novas cooperativas, na grande maioria das situações, continuaram funcionando dentro da própria cooperativa agropecuária, compartilhando inclusive os mesmos dirigentes, presidente e diretores, e passaram a ter como potenciais associados os quase 200 mil associados das cooperativas de produção. Em janeiro de 1982, a nova central já contava com 40 associadas. Em 1985, 60 cooperativas e, em 1990, eram 65 as instituições em funcionamento no Rio Grande do Sul. Segundo Mining e Port, nota de rodapé 36. A iniciativa arrojada de Mário Cruel Guimarães fez surgir um novo e definitivo formato organizacional do cooperativismo financeiro brasileiro, mais conhecido como sistêmico, baseado na integração horizontal e vertical das cooperativas. Segundo o Dr. Mário, unidas e estruturando-se em entidades estratégicas e operacionais de nível superior, as cooperativas tornar-se-iam mais fortes e eficientes, pois esse arranjo institucional, além de permitir ganhos de escala e gerar economia de escopo, facilitaria a aplicação de conceitos de autorregulação, autogestão, com forte ênfase em capacitação e autofiscalização, pilares que já há muito sustentavam o vigoroso cooperativismo financeiro europeu e canadense. O pensamento era criar uma organização financeira pujante que pudesse liberar paulatinamente o produtor e suas cooperativas da usura bancária e evitasse que as pequenas economias do interior, depositadas em cadernetas de poupança bancária, continuassem a financiar, como era corrente acontecer, a construção de majestosos edifícios nas capitais e até em sofisticados balneários, por ser a atividade imobiliária, como é natural, muito mais rentável do que o crédito rural para pequenos produtores, destaca Mário Cruel. Cruel relata que, por volta de 1983, o então presidente da OCB, José Pereira Campos Filho, nota de rodapé 37, ao apoiar a iniciativa gaúcha, criou a OCB, um organismo específico para tratar do assunto, indicando Mário Cruel e Roberto Rodrigues para coordená-lo, nomeando-o como Comissão de Implantação do Sicredi-BR. Nota de rodapé 35. As 9 cooperativas remanescentes que constituíram a COSECRER foram Nova Petrópolis, Cerro Largo, Criciúmal, Horizontina, Guarani das Missões, Rolante, Agudo, Panambi e Taquara. Nota de rodapé 36. Mining Port 2014, página 111. Nota de rodapé 37. Mandato na OCB, de 1979 a 1985. Roberto assumiu a liderança política e Cruel a liderança técnica. Segundo Rodrigues, nota de rodapé 38. Mário foi meu professor, mestre, inclusive orientando-me o que eu deveria ler. Além de estimular a criação de novas cooperativas, eles passaram a atuar junto ao Banco Central para mudar as limitações impostas na era dos não pode, com importante atuação de Mário Cruel Guimarães. Juntos, eles visitaram vários estados, explanando o modelo idealizado por Cruel e estimulando a criação de novas centrais e cooperativas, resultando na expansão do cooperativismo de crédito em estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Pernambuco. Tem-se, a partir desse movimento, um segundo momento de expansão e crescimento das cooperativas de crédito, hoje conhecidas como instituições financeiras cooperativas, por oferecer um amplo portfólio de produtos e serviços, muito além da captação e crédito, que foram os únicos produtos oferecidos durante mais de 90 anos.
Foi assim, com dois períodos distintos, liderados inicialmente pelo padre Amistad e, na sequência, por Mário Cruel Guimarães, que o cooperativismo financeiro do Rio Grande do Sul surgiu, ressurgiu e se desenvolveu, atingindo os patamares hoje conhecidos com cooperativas em praticamente todos os municípios e com mais de 2,3 milhões de gaúchos associados. O protagonismo das instituições financeiras cooperativas é facilmente percebido, principalmente em municípios com menos de 100 mil habitantes, cenário no qual, em média, 40% da PEA, população economicamente ativa, é associada a uma cooperativa. A presença pode ser percebida tanto no desenvolvimento econômico como na responsabilidade social por meio de ações diretas e indiretas ligadas à educação, cultura, saúde, esportes, segurança, empreendedorismo, entre outros aspectos. A inspiração que surgiu em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, em 1902, deu à cidade o título de Capital Nacional do Cooperativismo, através da Lei Federal 12.205/10. Todos os anos, a cidade recebe mais de 3 mil cooperativistas de todo o país e, eventualmente, do exterior, que buscam ampliar seus conhecimentos sobre a história do cooperativismo, servindo de inspiração para seguir em frente em suas próprias cooperativas. Em 2019, por meio da Lei Federal 13.926, Theodor Amstad foi nomeado patrono do cooperativismo brasileiro, reconhecendo sua relevante contribuição para a criação das caixas rurais do Rio Grande do Sul, que serviram de inspiração para os outros estados. Importante perceber que, até hoje, as cooperativas ainda valorizam os mesmos ideais surgidos há 100 anos: a ajuda mútua, o empreendedorismo, a solidariedade, a educação, o desenvolvimento local e regional, a formação de lideranças locais, a visão abrangente acerca das necessidades das pessoas e das comunidades, a construção de pilares para um mundo melhor. Por vezes, acreditamos que estamos criando algo diferente nos dias de hoje e, quando nos aprofundamos na história do passado, percebemos que muito do que estamos fazendo já existia no passado, apenas estamos ressignificando e adaptando aos dias atuais. Acima de tudo, temos hoje instituições financeiras cooperativas completas nos aspectos econômico e social, que também oferecem soluções financeiras tendo um alcance muito maior do que a simples oferta de produtos e serviços, voltadas para a construção de um mundo melhor ou, como diz o próprio Sicredi, construir juntos uma sociedade mais próspera.